Conexão Dance. Bem, estamos começando mais um podcast Conexão Dance. O Conexão Dance que vai também, pro YouTube da Band Bahia e também o portal bandba.com.br. E hoje a gente vai falar sobre Regine Chukron, que imperou nas décadas de 70 e 80 com seus clubes noturnos, Regines, ao redor do mundo. Animou muito as noites de Salvador, depois Rio e São Paulo, multiplicando romances e até negócios. Ela realmente era sinônimo de festa, glamour e ousadia. E hoje eu estou recebendo aqui Paulo Brandão, o jornalista Paulo Brandão, que vai conversar com a gente. Aí você pode pensar, por que Paulo Brandão, um jornalista do segmento automotivo, vai falar sobre Regine Chukron? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, como é que está você? Tudo Rapaz, certinho. Isso é realmente é um mistério, né? Porque, na verdade, é o seguinte, eu tinha uma assessoria de imprensa que prestava assessoria ao Hotel Meridian Bahia. Sua câmera é essa aqui, viu? Quando você quiser, essa aqui. Ah, perfeito. Desculpe. Então, um dia me chamaram e disseram: você fala inglês, francês? Eu disse: falo inglês. É que Regine Chukron está vindo para a Bahia e vai abrir o primeiro clube dela no Brasil. Eu não sei quem é Regine Chukron, eu não estava nem aí. Aí ela veio, tivemos uma reunião, ela olhou para mim assim, ela deu risada. E o hotel, ela disse: olha, Paulo, nós vamos precisar de uma lista da alta sociedade da Bahia para fazer a inauguração da boate, né, que era lá embaixo no Hotel Meridian. Aí eu disse: Regine, quantas pessoas cabem nessa boate? Ela disse: me disseram que 250 pessoas. Eu disse: Regine, você acabou de me pedir uma lista com 3.000 pessoas. Ela fez: não, isso é outra coisa. Mas para a inauguração eu preciso de uma lista de 1.000 convidados. Eu disse: minha Nossa Senhora, onde é que eu vou arranjar? Isso estou falando de 1970, hein? Década de 70. Década de 70. Aí onde é que eu vou arranjar uma lista? Bom, aí comecei a fazer uma lista, mas o hotel também apresentou uma lista enorme e ela fez: não vou pegar a lista de vocês, não, vou pegar a lista de Paulo, porque eu disse: não, Regine, vamos fazer o seguinte, juntar as listas. E como pelo andar da carruagem, eu disse a ela: Regine, você não vai conseguir fazer uma festa só, não. Você vai acabar queimando o clube. Vamos fazer duas inaugurações. Ela chegou e fez: boa ideia. Ela era fantástica, nunca vi uma pessoa. Ela era uma relações públicas a maior que eu já conheci. Ela, na verdade, além de empresária, era também cantora e atriz, né, a Regina? Rapaz, ela era Chukron, né? Ela era tudo que você possa imaginar. Ela abriu também, antes do Brasil, né, na década de 70, a primeira casa dela foi a boate Chess Regine, em Paris, em 1956, e virou, assim, parte da cultura eu estou dizendo a você, parisiense. Ela tinha casa em Paris, Nova York. No Brasil, acabou tendo 2 clubes, porque teve o Rio de Janeiro depois, né, também no Meridian do Rio. E esse deu muito problema para ela.
muito problema. Se você acha que a sociedade baiana dá problema, a do Rio dá muito mais. Entendeu? Aí nós fizemos uma lista, pensando os nomes. Era muita gente. Tinha muita gente importante. E isso você tem que ter muito cuidado para não ferir as susceptibilidades. Então, eu disse, Regine, eu apresentei uma lista com 500 pessoas, juntei com a lista do hotel, que dava mais umas 250. Dessa aí a gente fez uma lista inicial de 250 pessoas para o primeiro dia, 250 pessoas para o segundo dia. E ela, como sempre, fazia festa black tie. Era sabe, smoking, as mulheres de longo, alinhadésimas, todo mundo muito alinhado, mas era muito alinhado mesmo. Tem até uma curiosidade. Diga. Eu vi numa das entrevistas em sites, em portais, que tinha muita gente que chegava, né, desavisado e não sabia que não podia entrar de tênis. Então, o porteiro atento, ele viu uma maneira de ganhar dinheiro, ele comprava pares de sapatos e alugava as pessoas que queriam entrar. Olha, mas que haviam sido barradas, né? Então o porteiro, ele ganhava um dinheirinho. Olha, isso aqui na Bahia eu não vi não, tá? Eu não posso dizer. Inclusive, estão hoje vivos ainda os porteiros da época. E, rapaz, eles eram assim, tinha que ter muito cuidado, porque você mexer com gente rica não é fácil não, viu? Porque todo mundo acha que é dono. E não é assim que funciona. Tem gente que chegava lá e dizia assim, eu vou entrar. Não é assim não, amigo. Você tem que ter um convite. O convite foi feito com antecedência. Foi, como é que se diz? Aí a gente pedia para que a pessoa confirmasse. Porque você tem que ter uma organização, senão ficava muita gente, ficava muito calor. O serviço... Imagina, no primeiro e segundo dia, eram pessoas que eram convidadas. Então, tudo era boca livre. Tudo. Melhor uísque, melhor champanhe, tudo. Então, tinha a nata da sociedade, foi no primeiro e no segundo dia. E ela criou uma coisa que era uma carteirinha. Tem pessoas aqui em Salvador ainda que tem essa carteirinha, tá? Essa carteirinha era o seguinte: você tinha, na verdade, que comprar uma garrafa de uísque e deixava lá. Uísque importado, é claro, né? E aí ela regulava, a gente regulava a frequência pelas garrafas de uísque. Se sua garrafa de uísque levasse 2, 3 meses intacta, você era cortado da lista. No terceiro mês você dançava. Entendeu? Entendi. Você dançava e aquela lista que nós fizemos, com não sei quantos nomes, ia substituindo. Então você tinha um rotativo. Mulher muito inteligente. E tem mais, quando ela vinha, ela animava, dava entrevista, dançava com as pessoas. E, gente, o mundo inteiro frequentou o Regine, o mundo que vale a pena. Né? Colocando a imagem ainda. Sabe, Alain Delon, Marlon Brando, Brigitte Bardot, Ruth Iglesias, tudo. Chiquinho Scarpa aqui no Brasil, exatamente, né? Não, tem um caso, eu vou contar um caso. Seu Adolfo Bloch também, que era da Manchete, da Rede Manchete, que era, né, dizem que era o padrinho dela também, em entrevistas, em capa de revista. Que, na verdade, ela era uma pessoa... Um detalhe, sabia? Ela que me disse isso. Sabe quantos pares de sapato ela tinha? Sim. 500 pares de sapato.
Eu imaginei 500 pares, é o meu apartamento. Não dá nem para guardar. Nossa Senhora! Haja metro quadrado. E ela não era bonita, muito pelo contrário. Agora, era uma pessoa arrumada, era uma pessoa muito querida. E por onde ela passou, ela fez amigos e ela sabia animar os clubes. Ela sabia, fazia. Olha, ela mandava trazer os melhores hits, o dancing, né? As melhores músicas que estavam tocando em Nova York, Paris, enfim. Ela mandava trazer para o Brasil, para a Bahia, meu amigo. Então, coisa que a gente só ia ter depois aqui, muitos anos depois, já estourava lá. Os discos de vinil, né? Na época era vinil, tudo vinil. Os vinis importados. Vinil importado. Quando ela vinha, e ela mandava também, vinha as caixas, né? Com 20, 30 discos. Imagine, os DJ da época piravam. Imagine você que gosta de música eletrônica, receber a maior novidade que estava tocando em Nova York naquela época. O que é que você acha? Qual era o nome do DJ que você falou uma vez? Nega e Carlinhos Muriçoca. Carlinhos Muriçoca. Nega veio depois. Mas Carlinhos Muriçoca foi a época foi muito legal. Infelizmente ele já não está aqui mais com a gente, mas era uma figura incrível e tinha um bom gosto fora do comum. E ela gostava de uma coisa interessantíssima. Ela gostava que se tocasse a música daquele país. Então ela gostava que hits brasileiros tocassem na boate dela. Uhum. Mas não só aqui. Ela fazia isso também em Nova York, entendeu? Também em Paris. Então era um negócio assim que vale. Eu me lembro de um caso muito engraçado. Na época eu trabalhava na Comind, companhia de seguros, que já não existe mais. E nós tínhamos tido uma reunião de manhã, e aí de noite, depois do jantar, eu disse: gente, abriu o Regine aqui em São Paulo, vamos dar um pulo lá. Os caras, porra, bicho, como é que a gente vai entrar no Regine? Aí eu disse: olha, Regine Chucron me disse uma vez que tinha um livro de ouro, e ela colocava o nome da pessoa ali naquele livro. Em qualquer parte do mundo que você tivesse um Regine e você se apresentasse na porta, você entrava. Aí os caras disseram: Paulinho, você vai acreditar nessa? Isso é cascata, mas não existe. Eu digo: vamos lá. Aí eu me dirigi à porta, graças a Deus, Deus me deu essa cara de pau. Eu me dirigi à porta, mas eles se afastaram, ficaram todos escondidinhos, né? Uhum. Aí eu virei para a moça: boa noite, para ela. Olha, eu sou Paulo Brandão, já trabalhei com Dona Regine, e ela disse que meu nome estaria na lista. A moça olhou para mim assim, fez, eu estava de paletó e gravata, que tinha tido a reunião, né? Ela olhou para mim e fez: o senhor espera aqui um pouquinho? Eu digo: claro. Aí ela entrou, daqui a pouco vem ela sorrindo e disse: por favor, o senhor é nosso convidado. Aí eu virei para os caras e fiz: eu estou com mais 3 pessoas, pode vir. Eram 3 diretores do Comid. Os caras não acreditavam. Uhum. Nós descemos, fomos para... Quando chegamos lá embaixo, quem é que estava lá? Regine. Estava no Brasil, estava em São Paulo. Foi quando ela abriu o Regine em São Paulo, e na Ginarras era o sócio dela. E quem estava lá era o Mar Sharif, o ator. Ela era assim. O ator estava lá na boate.
Aí quando eu entrei, me botaram numa mesa de frente, rapaz. A gente sentado lá, assim, os caras não estavam entendendo nada. Aí eu disse, vamos lá, gente. Aí ela saiu da mesa dela e veio falar comigo. Paulo, e beijo, e abraço, e já me puxou de uma vez, já me levou para a pista, a gente já começou a dançar. Ela fez, que ótimo, não sei quanto. Quando acabou de dançar, ela me levou à mesa e me apresentou a essas figuras incríveis que estavam lá. Eu disse, Ave Maria, aonde que eu ia encontrar o Omar Sharif na minha vida? Grande ator na época. Grande ator, grande amigo dela e grande frequentador. Ela me disse que era um grande frequentador das boates dela no mundo. Só para o público saber aí, que o público está acompanhando, estamos falando sobre Regine Chukron, que foi uma das maiores, né, empresárias da noite, a rainha da noite. Ela era a rainha da noite, não tem dúvida. E a Ricardo Amaral também, né? Hipopótamo que competia. Não batia o tiro de meta. Que era hipopótamos. E aprenderam com ela, tá? Todos os que vieram depois aprenderam com ela. Então a Regine, ela lançou aqui no Brasil a Casa Noturna Regines, que era no hotel, na rede do Hotel Le Méridien. Foi. E por muitos anos, né, década de 70 e 80. E a empresária, cantora e atriz Regine, ela morreu aos 92 anos, no dia 1º de maio de 2022, na França. Ela morreu na França. Île-de-France. Conta mais histórias aí, Paulo, porque... Não, na verdade, ela era uma história, né? Então, ela tinha uma... Gente, é um senso. Tem pessoas que nascem com esse dom, né? De fazer amigos, de ter amigos e de manter os amigos. Então, ela dizia um negócio assim muito interessante. Ela falava assim, Paulo, no dia que você for a um lugar que tenha boate, você é meu convidado. Eu esteja lá ou não. Pra gente, a gente fica com o pé atrás, não é? Imagine. Mas eu estou dizendo a você que eu tive uma oportunidade de testar aqui no Brasil, em São Paulo, quando ele inaugurou em São Paulo. Em Nova York, eu também entrei na boate, na maior cara de pau, e eu estava com, que era diretor, foi diretor do Méridien, Fernando Chabert. E nós fomos lá, eu digo, Chabert, a mulher disse que a gente podia entrar, vamos ver se a gente entra. Rapaz, você tem cara... Vamos! E não é que a gente entrou? O segurança dava 2 de você. 2 de você, em altura, em largura, em tudo. O cara era uma jamanta. Eu fiquei olhando para cima assim, eu digo, se esse cara ficar zangado comigo, eu vou apanhar tanto. Ele vai me dar um murro só. Mas é isso. Então, a Regine, para mim não, eu acho que para o mundo foi o lugar mais sofisticado que você poderia, você ouvia, você tinha grande serviço, a comida e a bebida era de primeira linha, as pessoas maravilhosas. Eu não me lembro, nem soube que tivesse tido uma única confusão. Nunca houve. Que eu saiba, não. Sim, sim. Entendeu? Olha, eu sei que no Rio de Janeiro ela teve muito problema. Do tipo assim, sabe com quem você está falando? Sim, sim. E os porteiros diziam, não, estou tendo a oportunidade de saber agora como é o nome do senhor. E aí os caras faziam reclamação para a diretoria do hotel. A diretoria do hotel falava com ela, dava sabe o quê?
nada, zero. Que ela dizia o seguinte: se você é sócio, você tem a carteirinha, né? Se você é sócio, assim, né? A forma de dizer, né? Era a carteirinha que dava entrada. Se você fez reserva, seu nome vai estar lá. Entendeu? Alguém vai te dizer, no dia tal, tenha a reserva para o senhor, de quantos lugares, 4, 5, 6, enfim, estava lá. Agora, se você não tinha isso, você ia tentar a sorte. Porque se a boate estivesse cheia, ela não deixava entrar. Tinha as regras, né? Tinha regra, sabe por quê, Frank? Porque ela dizia o seguinte: a pessoa que vem para cá quer se divertir, quer espaço, sabe, a boate era isso. Você não via a boate hiperlotada, que é uma coisa muito desagradável. Porque quando está... Olha aqui, olha a filosofia. Era para manter também a qualidade, né? Aí você chegou. Ela dizia o seguinte: quando está lotado, uma pessoa pede um uísque, vai levar 1 hora para chegar. Se ele não botou a garrafa na mesa, vai. Mas acabou o gelo. Entendeu? A champanhe acabou. Então, na capacidade das casas, ela nunca botava na capacidade máxima da casa. A ordem era essa. Digamos, se era 250 pessoas, ia lá 240 no máximo. Entendeu? Mas aí, o número de garçons... Ela não pensava só no lucro, né? Não, mas não. na qualidade, nas pessoas, no público dela, né? Que era fiel. Ela dizia o seguinte: se você der bom serviço, o cara vai querer voltar sempre. E essa foi uma filosofia que todos os donos de boate no mundo seguiram. É por isso que eu digo a você, ela não era só a rainha da noite, não. Ela mandava na noite por causa disso. Ela era conhecida mundialmente, né? Era conhecida mundialmente, mas ela geria muito bem, entendeu? Os negócios dela. Então, olha, eu vou te contar casos, assim, um caso agora. Ela teve gerente, e aqui na Bahia teve uma gerente que ficou famosa, não vou citar o nome, tá? Porque tem problema depois, mas ficou famosa e achou que era dona. Sim. Dançou. Dançou. Dançou não na pista do Regine, entendeu? Dançou feio. Porque ela dizia o seguinte: ela não dava espaço, não tinha justificativa para droga e bêbado. Ela detestava uma pessoa bêbada, porque ela dizia sempre: Paulo, uma pessoa bêbada, ela não pensa. Então ela vai incomodar você que está com sua família, com sua mulher, enfim, na boate, está a fim de se divertir. E o cara vai, sabe, vai querer cantar, enfim. Então, ela não permitia, não dava espaço. Agora, você imagine você tirar um bêbado de dentro da boate Regine, que mão de obra. Mas acontecia. Então é isso, Frank. Eu acho que essa é a história de Regine Chucron, e que eu conheço. Tem muito mais fatos que eu nem me lembro mais, entendeu? É uma época de muito assim glamour, né? De diversão e também de sofisticação também, né? As pessoas não podiam entrar na casa noturna de tênis, não. Né, mal arrumados, de camiseta, bermuda, não, de forma alguma, né? Olha, tênis eu já vi gente famosa aqui chegar lá de tênis bonitinho, tênis bom. Amigo, por favor,
tênis é importado, mas não pode. Traga um sapato. O cara podia trazer. O pior sapato dele era melhor do que o tênis. Entendeu? Uhum. Então, na verdade, tinham regras. Sabe, você tinha que estar de calça. É isso que eu estou dizendo. Existiam regras para o bom conviver. É isso que eu sempre... E ela foi mestra nisso. Jorge Amado já esteve lá, Caribé já esteve lá, entendeu? Meu amigo Bebeto Franco, que aprendeu tudo de boate com ela. Com ela, né? Não é nada, né? Frequentando, na época eu até ia falar sobre isso também, algumas casas noturnas e a boate Holmes, né, que foi de Roberto Franco, conhecido como Bebeto. Que ele trazia. Eu fui disc jockey lá, né? Eu tenho até uma foto minha aqui. Ele trazia. Vou colocar aqui na época. Ele trazia os discos de Nova York, amigo. Sim, eu lembro. Eu lembro. E você acha que ele aprendeu isso com quem? Com Regine. Não tem jeito. O Bebeto, ele era fantástico, né? Que ele trazia em 15 dias, ele viajava para Nova York, trazia esses discos. Na época eu trabalhava com o DJ Chiquinho, eu entrei no lugar de Demetrius, foi outro DJ da Boate Holmes. E só para o pessoal assim, conhecer melhor, que não é dessa época, né? Que não foi dessa época, a gente teve boas casas noturnas aqui na capital baiana, né? Em Salvador. A gente teve o Lesodiac no Meridian, que foi Hipopótamos no Alton Palace Hotel, a Champanhe no Salvador Praia Hotel, Maria Fumaça, Xisca eu não lembro, no Corredor da Vitória, conheceu? Conheci, mas... A Boa Lamour, né, do empresário Wilton Oliveira, que inaugurou em 1970. Foi um dos precursores aí, né? Na verdade é isso. E teve a Anjo Azul, só para completar. Anjo Azul foi na década de 60 no Largo 2 de Julho. O Anjo Azul é outra história. Outra história da noite na Bahia. Entendeu? Aí vale uma outra história, porque era um charme na época. As pessoas, a altíssima sociedade frequentava o Anjo Azul. Inclusive, tinham pinturas na paredes feitas artistas, por... feita por Caribé, não. Caribé ele frequentava com Jorge Amado. Mas tinha outro... Oh, meu Deus, agora eu me esqueci o nome dele. Que é um pintor famoso que frequentava. Então, o Anjo era diferente. A pegada do Anjo não é a pegada do Regine, entendeu? Entendi. São coisas diferentes. Era mais alternativo, né, o Anjo Azul. E né? duas coisas. Mais artístico, mais cultural. A boate dela era enorme. Boate dela pegava 250 pessoas, no máximo 300. Eu não conheço de nenhum. A de Nova York talvez tenha 300. Entendeu? Mas ela era muito... Poxa, era um lugar agradável de você ficar, entendeu? Uhum. Ou seja, a filosofia era um lugar para você relaxar, para você curtir, para você dançar, para você rir, entendeu? Comida boa, bebida boa, entendeu? Preço ótimo, porque você pensa que ela explorava? Não. Porque ela dizia o seguinte: se você cobrar muito caro, a pessoa vem uma vez e não volta. Tudo isso foram lições que ficaram aqui na Bahia. Uhum. E a gente tem que dar graças a Deus que ela veio com essas lições todas, né? Uma pena que essas boates todas aí, principalmente a Regine, acabou, né? Não tem mais, né? Eu acho que não tem mais no mundo, né? Não tem, que eu saiba. Viraram mais, mudou o estilo, são casas mais de música eletrônica, né? Não, você hoje tem outro tipo de casas que não são mais chamadas de boate, de casas
como você disse, de música eletrônica, você tem no mundo inteiro. Né? Mas não é a mesma pegada, não tem o mesmo charme, cara. Infelizmente, sabe? Hoje você vai de tênis, você vai de dinheiro e acabou, entendeu? Você entra. Eu fiz festas na Hipopótamos, né? O proprietário era a Guga, não sei se você demais, velho. Conheceu. Foi meu amigo. Eu fiz umas 3, 4 festas lá, sucesso no hotel, no Otton Palace, né? Hipopótamos. Isso mesmo, no Hipopótamos. Nossa. Foi quem, na época, quando o regime acabou, ainda existia regime e ele fez o Hipopótamo, né? E foi um clube que competiu com o Regine. Era do grupo do Ricardo Amaral, né? Eram duas, mas o Regine tinha outra pegada, como eu disse a você, era muito chique. E eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ela e aprendi, ou seja, assim, eu devia ter sido muito mais esperto e criado um manual de como criar uma casa noturna, entendeu? Porque se eu tivesse feito isso, tinha ganho muito dinheiro. Porque ela deixou o exemplo. E, infelizmente, ela morreu aos 92 anos de idade. Eu, infelizmente, não tive mais contato com ela. Só tive esses dois fatos que eu falei para você, que eu fui em 2 casas. Mas ela era fantástica. Realmente, foi um prazer falar sobre ela. É uma pena que ela não esteja mais, quer dizer, que os clubes dela não estejam mais funcionando no mundo. Mas Regine Chukron, uma marca que ninguém vai conseguir apagar. Obrigado, Frank. Obrigado a você, Paulo. A gente já vinha, né, querendo combinar esse bate-papo. Paulo que grava aqui nos nossos estúdios, né, o Rádio Alto da Rádio Band News FM, e é de segunda a sexta-feira na Rádio Band News, né? Isso. E também, né, tem o grande programa de mais de 30 anos, o TV Alto na Band Bahia. Isso. No sábado, né? Todo sábado. Que horas, Paulo? Que muda o horário às vezes? Atualmente é 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Mas é sempre pela manhã, né? Às vezes 7, já foi 9. Não. 7, 8. 7, 8. 7, 8. De vez em quando, 9. Mas agora Augusto travou em 8 horas da manhã. Então, quer saber, né? Tudo sobre o segmento automotivo. É o jornalista Paulo Brandão, não tem outro na Bahia. Obrigado, gente, obrigado vocês. Essa historinha ele vem falando comigo, vamos falar sobre Regine. Rapaz, é saudade, né? É saudade, porque foi uma pessoa que... Eu era muito, muito jovem, eu tinha 19 ou 20 anos, foi 20 anos, quando ela disse que eu ia assumir. O hotel queria botar alguém, sabe, que já tinha experiência. Ela fez, não, eu quero uma pessoa sem experiência, ou seja, ela queria moldar do jeito dela. E conseguiu, graças a Deus, eu fui inteligente o suficiente para ser moldado. E valeu a pena, viu? E como? E quem assistir esse podcast aí, Conexão Dance, com certeza vai, né, que curtiu aquela época, vai sentir saudade, né? Porque foi uma época assim de ouro, né? E vai se lembrar das músicas que não existiam aqui, que ela trazia de lá, e aí estourava. Quando estourava, aí o cara... Pô, eu já vi no Meridian, já vi no Regime. Era assim que se falava. Frank, obrigado mais uma vez, e eu espero que esse podcast chegue para um monte de gente que tenha vivido o Regine com Regine Chukron,
Que época ótima. Um beijo no coração. Valeu, cara. Obrigado, Paulo. Paulo Brandão. Conversamos com o Paulo Brandão sobre Regine Chukron, a rainha da noite, né? Das discotecas, das boates, das décadas de 70 e 80. Realmente marcou época. Até o próximo podcast. Um abraço, Paulo. Obrigado você. Obrigado. Oh, gente, vamos lá. Que bom se voltasse, né? Um Regine. Ah, que coisa boa. Mas não vai voltar mais, não. Obrigado a vocês. Até mais. Até mais.